pode ficar à vontade, tá? Pode se apresentar e pode iniciar a sua abordagem. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, bom dia a todos. E também agradeço essa oportunidade, né, de poder falar um pouco sobre a minha experiência e que me fez chegar até um tema como esse. Então, o tema de hoje que veremos será o tema da medicina integrativa. Então, antes de começar, eu gostaria de saber um pouco de vocês. Qual é o entendimento que vocês têm sobre esse tema? Se vocês chegaram a ler alguma coisa, o tipo de entendimento que vocês têm. Se não quiserem falar sobre isso, tranquilo, a gente segue. Alguém gostaria de falar o que entende sobre medicina integrativa? Ok, então vamos seguir. A medicina integrativa, ela se baseia nos princípios do SUS. O SUS, que é um sistema que nós temos no Brasil, é um sistema que, do ponto de vista do papel, ele é perfeito. Ele realmente aborda todas as questões relacionadas à saúde do homem. E, como princípios, o SUS estabelece que o atendimento da, do homem no Hã? Brasil, né, o Não, atendimento humano, eu tô ele precisa gravando. ter a chamada universalidade, ou seja, você tem que receber o mesmo atendimento no Brasil Uma hora e inteiro. meia. Ele precisa ter uma Pera equidade, aí. que é um equilíbrio, né, entre diferentes situações e necessidades que as pessoas têm. Ele precisa chegar Pera até aí. você. Não desliga ainda E a não. chamada integralidade. E é essa integralidade, que é princípio do SUS, que a gente vai estar discutindo, conversando um pouquinho hoje. Então, o que é essa integralidade? O que o SUS entende como um atendimento integral? Então, para o SUS, ele entende como atendimento integral um atendimento à saúde do homem que veja Ninguém o tá homem gravando, como um só eu. todo, não Deixa eu somente ver como um se eu ser consigo. doente, não somente como uma doença ou um sintoma, mas que veja o homem em toda a sua complexidade e a sua necessidade. Então a gente vê que isso Tem. é uma coisa que Eu deve acho que ser tem. muito importante, que é importante, tanto que está nos princípios do SUS, né, nos pilares do SUS. Então, o que seria esse atendimento integral? O que seria essa medicina integrativa que eu venho trazendo hoje? Na verdade, esse conceito de medicina integrativa ou assistência integrativa é um conceito novo, que ele visa justamente abraçar esse pilar do SUS que defende a integralidade na assistência ao homem. Então, e como é que Espera só um seria isso pouquinho. aí? Como é que se poderia obter isso aí? Nós sabemos que, infelizmente, a formação do profissional de saúde, ela se propõe tanto à promoção da saúde, como ao tratamento de doenças e à reabilitação posterior. Só que, infelizmente, o que a gente vê, na verdade, é uma assistência à saúde muito centrada na doença. Então, eu diagnostico a doença, trato e, geralmente, depois, quando há necessidade, nós trabalhamos com a reabilitação desse paciente para o seu meio de trabalho e seu meio social. Então, a gente vê que, na teoria, é uma coisa muito bacana. E por que não se tem? Então, a gente precisa analisar um pouquinho, né? Por que não se tem? O que aconteceu no conhecimento da saúde foi que, cada vez, o homem passou a ser estudado em maior profundidade. Então, passou a haver uma especialização nas doenças humanas. Então, cada vez, o homem se especializou mais em estudar só o fígado, só o rim, Pera estudar aí. as células. Ele ficou muito aprofundado no conhecimento. Mas isso aí, houve um preço para isso. Ele começou a se afastar do entendimento do homem como um todo. Isso aí começou a haver. Existe toda uma situação, fatores determinantes Acho que deu. e sociais por trás dessa doença que não vai adiantar o tratar o sintoma. Então vamos dar um exemplo, né? Você chega num pronto-socorro, que muitas vezes é a porta de entrada para o SUS do idoso, não é uma coisa desejável, mas infelizmente a gente vê muito, e você chega com a dor no estômago e eu diagnostico uma gastrite e vou passar simplesmente uma medicação para tratar a sua gastrite. Vou lhe pedir uma endoscopia, vou ver que o seu estômago está inflamado e vou passar um medicamento para aquilo ali. Então, isso é um atendimento integral? Não, não é integral.
é um atendimento que visa somente tratar aquela doença. E aquela doença, na verdade, foi uma consequência de uma realidade social que você vive. Estresse familiar, problemas financeiros, e acarretou aquilo ali. Enquanto eu não entender que você é um ser Minha humano em bateria toda a também sua tá complexidade, a sua necessidade, eu não 62%. vou resolver aquilo ali. E você vai me retornar para todos os meses com aquela doença. E você vai dizer que tem uma gastrite nervosa, que tem uma enxaqueca Tá. nervosa. Então, são sintomas que, na verdade, Uhum. já são consequências do seu estresse de vida ou até mesmo do seu hábito de vida. Porque se você fuma muito, você bebe muito, então não tem como você não ter um organismo que sofra muito mais e que possa vir apresentar muito mais doença. Então, essa ideia da integração é uma ideia, como eu falei, mais relativamente nova. Os Estados Unidos, através da Universidade de Harvard, vem estudando um pouco sobre a chamada medicina diretamente na sua saúde. Então, as pessoas têm cada vez percebido como os hábitos de vida dela, o uso de drogas, o uso do cigarro, estresse, como tudo isso tem uma repercussão negativa sobre a sua saúde. Então, elas têm procurado ter uma vida que tenha um comportamento que leve à sua própria saúde. Então, a gente está vendo hoje que o mundo está caminhando para isso e caminha também por quê? Porque está se observando que a longevidade aumentou. As pessoas estão vivendo bem mais. Mas a pergunta é: elas estão vivendo mais com qualidade de vida ou vivendo mais de qualquer jeito? Qual é a consequência de uma população que vive mais? Como é que o SUS vai se manter? Como é que vão ficar os custos do SUS? O que isso representa de peso para a sociedade? Então, tudo isso tem se pensado muito. E a Organização Mundial de Saúde, através da OPAS, órgãos internacionais, eles têm trabalhado para desenvolver estratégias que possam facilitar, promover o chamado envelhecimento saudável da população. E o que seria esse envelhecimento saudável? É possível envelhecer de forma saudável? Muito se fala que quando você envelhece, você vai ter um monte de doença e vai morrer, vai dar trabalho para os outros. Então, seria possível envelhecer de forma saudável? Então, é essa proposta que se traz, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Ele tem se mobilizado, tem estimulado todas as sociedades, todas as formas de saberes e poderes para que se juntem para desenvolver essas estratégias que possam fomentar esse envelhecimento saudável. E o que seria baseado nesse envelhecimento saudável? Seria a ausência de doenças, simplesmente você não adoecer, você ficar velho e não adoecer, está tudo resolvido. Não, não é só isso. O envelhecimento saudável está muito ligado à funcionalidade. Você precisa envelhecer de forma autônoma e independente. E o que é autonomia e independência? A autonomia é a sua mente. A sua mente tem que estar boa. Você tem que estar com um bom raciocínio, inteligência, para poder decidir o que você quer fazer da sua vida. Você precisa ter um propósito de vida. Ah, mas eu tenho 70 anos, tenho que ter propósito? Sim, precisa. Nós precisamos ter um propósito na vida, funcional. Então, nós Pronto. precisamos ter essa independência para poder trabalhar, se mobilizar, se socializar. Então, há essa necessidade. Então, a É do ideia quê? hoje é que você envelheça de forma saudável através da manutenção da sua autonomia e independência. E como é que vai fazer isso? No papel está muito bonito, né? O que a gente pode fazer por isso? O que vocês idosos podem participar com Desejar isso? feijão? É o governo que vai fazer isso? Como é que é? São os médicos? São os profissionais de saúde? Nossa querida Aline aí como enfermeira, né? Então, será que só os profissionais resolveriam esse problema? Não. Isso é um problema de todos. Então, a sociedade geral, e vocês fazem parte disso, precisam ter atitudes que vá em direção a isso, tá? E nós, profissionais de saúde, precisamos dialogar entre nós, precisamos trocar conhecimento, um ensinando para o outro, como a gente está fazendo aqui, né? Profissionais, eu e a Aline, e
Será que a internet tá sem? Tá sem. Ai, meu Deus. Doença. Saúde seria, para a OMS, né, um estado de perfeito bem-estar físico, mental e social. Espiritual também. Então, o ser humano ele precisa estar num perfeito bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, esse social, né, passa por moradia digna, né, passa por condições dignas de saneamento, uma cidade que tenha uma boa acessibilidade para o idoso, que respeite o idoso. Então a gente vê que todos estão envolvidos nisso. Não é só a iniciativa privada, não é só o idoso, não é só o gestor público, né? Então é todo mundo tem que lutar por isso aí. E para a gente poder lutar, a primeira coisa, como médico eu entendo isso, né? Que para a gente tratar um determinado problema, a gente precisa primeiro diagnosticar. E esse diagnosticar é a gente ter consciência que nós temos um problema, que é um desafio. As pessoas estão vivendo mais, você está vivendo mais. Né? E o que a gente vai fazer com isso? A gente tem duas opções: deixar para lá e ter uma péssima qualidade de vida, ou a gente lutar para ter uma qualidade de vida. E essa qualidade de vida, ela vai ter toda uma repercussão na nossa vida e na nossa família, e também na sociedade. Então, se você quer chegar a uma idade mais avançada, numa condição de saúde melhor, né, com aquilo que eu falei, a chamada autonomia e independência, sabendo o que você quer, tendo decisões próprias e, na medida do possível, andando com suas próprias pernas, como se diz, você precisa ter um esforço, né? Você precisa se direcionar de uma forma que você possa chegar a isso. E como é que seria isso, doutor? Seria o seguinte: a gente está fazendo o primeiro passo aqui, que é a informação. Então, você tem hoje a internet com amplo acesso, diversas informações, instruindo você, orientando você de como ter uma vida mais saudável, tá? Mas também a internet hoje, ela te orienta de forma política também, porque é importante que você tenha uma posição, não é política de defender políticos, mas é uma política porque tudo na vida é política. Infelizmente, no Brasil, os nossos direitos, eles só são respeitados se a gente lutar por isso. Se você esperar, eu não vou dar o seu direito. Eu só dou se você gritar por ele. Então é isso, eu preciso ter, primeiramente, o idoso tem que saber que ele tem direito, existe um estatuto do idoso, existem políticas nacionais para a saúde do idoso, e ele tem que se informar disso. E tem que lutar, se juntar nas suas associações, nesses grupos de conversa, né, que são muito importantes também, fundamentais, para poder justamente ter a informação e saber onde lutar por isso. Porque se ele não tiver unido uns com os outros e lutando, os direitos não serão respeitados. Porque a parte de direito do idoso é uma parte fundamental. Ele não vai ter uma saúde, uma qualidade de vida, se os direitos dele não são respeitados. Então ele precisa primeiramente saber. A gente sabe que existe uma cultura do envelhecimento muito equivocada, que essa longevidade trouxe a uma reflexão. De que forma o idoso se enxerga? Como é que o idoso ele quer ser respeitado se nem ele se respeita? Se ele recebeu uma educação e dizia que quando chega, fica idoso, não serve para nada. Então, se ele tratava isso, os vizinhos dele, os colegas de trabalho, então hoje ele espera a mesma coisa. E é isso que tenta se mudar. Através da educação nas escolas, através da educação do novo profissional de saúde, que enxerga o idoso em seus direitos, enxerga o idoso com a participação social mais ampla, você não vai conseguir mudar essa realidade. E também ninguém vai conseguir mudar essa realidade do dia para a noite. Isso aí é um processo onde vocês estão envolvidos nisso. Vocês, nesse momento, estão participando dessa chamada medicina integrativa. Então, agora vamos conseguir chegar no conceito, né, do que seria essa medicina integrativa. E por que o termo medicina? Na verdade, esse conceito ele não está fechado. Esse conceito é uma visão de profissionais
que enxergaram que somente a medicina chamada convencional, ou medicina curativista, ou a biomedicina, ou a medicina centrada no médico e na doença, ela não resolvia tudo das suas necessidades. Você era um ser integral. Você não era apenas um pâncreas, um estômago. Você é seu Edilson Santos integral. Então precisava vê-lo em toda a sua realidade social e necessitaria de intervenções de forma geral, não somente no seu estômago, né? Isso aí os profissionais de saúde e cientistas foram estudando e analisando o que poderia ser feito. Então hoje se tem uma ideia de que eu preciso, né, juntar todas as ferramentas que eu possa utilizar para ajudar o meu idoso, para ajudar o meu adulto que está envelhecendo, para ajudar a minha sociedade. Então, como é que eu cheguei até aqui? Por que eu estou falando aqui com vocês? Por que eu cheguei a me envolver com isso? Eu, como médico, e que, na verdade, a minha área é uma área que, na verdade, é como se fosse inimiga do envelhecimento. A cirurgia plástica é tida como a cirurgia da beleza. E, na verdade, eu nunca tive essa visão. Eu nunca achei que envelhecer fosse uma coisa feia, uma coisa ruim. Eu sempre tive como uma coisa positiva. O fato é que, depois de muitos anos exercendo a cirurgia plástica, me surgiu a oportunidade de fazer uma pós-graduação em geriatria. Eu não sou geriatra residente, especialista. Eu sou um geriatra de pós-graduação. Então, na geriatria, você faz geriatria e gerontologia. A geriatria é uma especialidade que estuda as doenças, a prevenção e as doenças do idoso. E a gerontologia não. Qualquer um de vocês aqui pode amanhã se inscrever e começar a estudar e serem gerontólogos. Então, o gerontólogo é qualquer profissional de qualquer área que estuda as questões relacionadas ao envelhecimento, seus problemas e soluções. Então, na verdade, toda a sociedade ela tem que ser gerontóloga, porque o envelhecimento é para todos, não é só para vocês. É para sua neta que nasceu hoje. Então, todos estão envelhecendo constantemente, todos os dias. Apenas uma fase mais avançada do envelhecimento, você vai ter repercussão maior. Mas todos estão envelhecendo. Então, eu fiz essa pós-graduação e comecei a exercer um pouco da área de geriatria, atendendo pacientes. E, principalmente, os pacientes que tinham Alzheimer, né, que é um grande problema na sociedade, é um grande peso, eu percebia, eu ficava muito triste, porque percebia que a medicina tem muito pouco a oferecer para o tratamento do Alzheimer. É muito limitado. E eu vi o sofrimento daquela população, daquelas pessoas. E eu me preocupava, a filha daquela pessoa idosa, os filhos dele, geravam uma preocupação maior em mim do que ele mesmo. Porque ele já estaria com uma fase do Alzheimer já avançada. Eu tinha quase nada a fazer por ele. Talvez alguma coisa com medicamento, mas muito pouco. Já pela filha dele, sim, eu tinha muito a oferecer. Mas ali não cabia, porque infelizmente o nosso modelo assistencial é para tratar a doença. Não é para se preocupar com a filha dele que vai ter Alzheimer daqui a 20 anos. Eu fico esperando de braço cruzado que a filha também tenha Alzheimer para que o marido dela me traga para consultar e eu passar os mesmos medicamentos, que não vão resolver praticamente nada. Porque eu, como médico, eu não acredito muito nas medicações, no efeito do medicamento para o Alzheimer. Eu acho que é extremamente limitado. Mas eu acredito muito na prevenção, que é baseada na atividade física, que o senhor Edilson aí falou que está fazendo, né? Atividade física e atividade mental. Por isso que o idoso ele tem que ter um propósito na vida. Ele tem que estar sempre aprendendo alguma coisa, aprendendo a pintar, computação, trabalhando, fazendo um curso novo, fazendo universidade aberta, para sempre aprender coisas. Porque o nosso corpo foi feito para funcionar. Parou de funcionar, você vai ter problema. Por isso que após a aposentadoria é onde você vai ver o maior número de pessoas começarem a desenvolver o Alzheimer. Porque, na verdade, aquelas pessoas normalmente já têm predisposição genética.
Então, se além da predisposição genética, sentar é 100 vezes maior do que o seu vizinho que vai correr na praça e que tem alguma atividade mental também. Então, fui vendo, pensando nisso, eu comecei a imaginar que não adiantava eu atender no consultório e ficar tão frustrado por fazer tão pouco pelo meu paciente. Aqueles idosos, eles só iam ali para quando ele tinha algum sintoma de doença. E quando o idoso não tem sintoma, será que como médico eu não posso fazer nada por ele? Eu não tenho nenhuma orientação para dar para ele? E é essa cabeça abrindo para outras possibilidades que eu comecei a pesquisar sobre novas possibilidades, o que eu poderia fazer que não fosse medicamentoso, que pudesse ajudar o meu idoso. E foi nesse caminho que eu fui encontrando perspectivas e ferramentas. Dentre as ferramentas, tem uma que eu destacaria, que é a chamada medicina complementar ou medicina integrativa complementar ou prática integrativa complementar. E o que é isso, essas práticas complementares? São práticas que estão fora da medicina convencional, tá? Como, por exemplo, homeopatia, acupuntura, massoterapia, tantas práticas práticas que podem ter espiritualidade, como a própria yoga, por exemplo. E interessante até é que na minha pós-graduação, quando eu fui fazer o meu trabalho de conclusão, eu pedi ao professor para fazer alguma coisa medicamentosa, e ele até estranhou, né? Porque justamente a nossa formação é muito ligada ao curativismo e não à prevenção. E eu acabei fazendo o meu trabalho tendo como tema a prática da yoga como auxiliar na prevenção de quedas do idoso. Então foi muito interessante, porque já nesse trabalho eu fui aprendendo como a prática integrativa é interessante para o idoso, como ela ajuda o idoso espiritualmente, como ele motiva o idoso, e como isso aí é bacana, como o idoso se sente melhor. Porque é esse bem-estar, esse sentir melhor, esse bem-estar que a gente procura para o idoso. E eu percebia também que o idoso ele já está muito cansado da medicina convencional, onde o atendimento, ele está muito focado na doença. As pessoas não querem saber da sua vida. O médico simplesmente vai tratar aquela doença. Claro que existem alguns que são exceção. Isso não é para todos, mas é uma grande parte, infelizmente. E aí o idoso ele está muito cansado disso. Então eu via muitos pacientes, os familiares comentarem comigo, que aquele idoso, ele gostava de ir no meu consultório, porque eu não gostava de falar muito de doença. Eu perguntava como é que ele estava, o que ele fazia da vida, como estavam as coisas. E aí ele gostava, porque eu falava sobre a vida dele. Eu gostava de vê-lo como pessoa, fora da doença. E aí interessante que eu via que eles identificavam muito com isso. E eu comecei a perceber que realmente eu não tinha como exercer a minha prática médica sem estar associado a outras práticas que eram ferramentas também valiosas, como era a medicina convencional também, para a saúde do idoso, né? Porque a saúde, ela está, como nesse conceito da Organização Mundial de Saúde, é um conceito bem amplo, né? Como eu falei, é um perfeito bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então, para mim restabelecer tudo isso, eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de outros profissionais. E eu preciso do próprio idoso. E aí é onde entram vocês. A medicina integrativa, a abordagem integrativa, ela leva em conta a participação fundamental do próprio idoso. O idoso ele precisa ser motivado, ele precisa ser conscientizado que ele tem um grande poder de mudar o curso de sua vida, de lhe dar qualidade de vida. O que nós temos a oferecer são ferramentas que vocês poderão usar ou não. A decisão é de vocês. Eu não consigo injetar qualidade de vida em vocês. Eu consigo dar oportunidades para vocês, para que vocês consigam chegar até lá e orientar o caminho que se tem para ajudar nesse sentido. Mas eu não consigo dar 100% disso aí. Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou vendo. Estou vendo Sim, você, Aline, mas os outros. Estamos sim. Então, tá, ótimo. estamos ouvindo, tudo bem. Tá. Ótimo. Então, assim, Sim, tem como sim. fazer. Então, vamos tentar revisar aqui.
Então, a medicina integrativa, ou a chamada abordagem integrativa, é uma abordagem que visa usar todas as armas possíveis e imagináveis, e as que vão surgir hoje também, que vocês vão passar para mim também. O que, é que a gente pode fazer de tudo para melhorar o envelhecimento de vocês, para contribuir com o envelhecimento da sociedade. O meu trabalho, ele não visa, ele não foca somente em vocês, ele foca em toda a sociedade. Ele está focado na sua neta que nasceu hoje, que está com um dia de vida. Eu preciso trabalhar, eu preciso abrir portas, pavimentar estradas, para que a sua neta chegue aos 90 anos correndo na praia. É essa a ideia. Eu preciso esvaziar aquelas tristes realidades das ILPs, os asilos de idosos. E eu só consigo fazer isso, diminuir o máximo aqueles asilos, se vocês tiverem qualidade de vida no futuro. Então, esse é um processo, esse é um trabalho, essa é uma visão de todos. Então, todos têm compromisso nisso, todos têm participação nisso. A sociedade, infelizmente, tem atitudes, às vezes, muito passivas, ficam esperando que o governo faça tudo. Mas você é quem mais pode fazer pela sua saúde, pela sua qualidade de vida. Então, hoje, a chamada medicina de estilo de vida, que ela estimula, né, as pessoas, o adulto, a criança, o adolescente, a ter uma vida saudável, através de quê? Através de uma alimentação saudável, atividade física, atividade mental, socialização, educação, controle do sono, controle do estresse e evitando drogas, né? As listas e as ilícitas, né? Excesso de álcool. Ah, é bom tomar um vinho? É, mas não excessivo. O cigarro, que de forma alguma pode beneficiar uma qualidade de vida para a pessoa futura, né? E nem presente. Então, tudo isso, através dessas mudanças de comportamento, que a nossa rede assistencial hoje tem tentado mudar o seu modelo, para que você, ao ser atendido na atenção primária, a equipe de lá, não só o médico, mas todo mundo, a enfermeira, a assistente social, todos os profissionais ali, estejam toda hora estimulando você com um trabalho educativo, um trabalho de motivacional, para que você modifique seu comportamento do dia a dia, o seu hábito de vida, porque através disso se consegue muita coisa. Associado a isso, claro que faz os exames, faz a parte preventiva de câncer, tudo isso é importante. A medicina convencional continua tendo a sua importância. A gente está apenas acrescentando o que estava faltando. Você não era só um estômago. Você tem uma espiritualidade, você tem uma mente, você tem uma cultura que você veio, né, suas experiências pessoais. Esse tratamento, né, a atenção ao idoso, ele precisa ser, de certa forma, personalizado, de acordo com aquela cultura. Qual é aquela comunidade? Qual é a cultura deles? Como é que eles entendem isso? Então, o profissional de saúde, ele tem que ter essa sensibilidade para perceber a cultura daquela comunidade. E a atenção primária, nela, ela tem uma circunscrição, né? Ela cobre uma determinada população, já pré-concebida. Então, ela precisa conhecer melhor quais são os hábitos daquelas pessoas e ter uma relação o mais profunda possível. Os profissionais precisam estar abertos à chamada interdisciplinaridade, para que um possa aprender com o outro. Será que a faxineira do meu posto de saúde tem alguma coisa a me ensinar sobre idoso? Sim, tem. Todos têm, todos participam. Será que eu preciso discutir caso com a enfermeira? Porque eu sou médico, eu sei muito mais que ela. Ela tem alguma coisa para me ensinar? Tem, muito. E você também ensinar para ela. Um precisa colaborar com o trabalho do outro, porque isso potencializa o trabalho de cada um. Essa é a chamada interdisciplinaridade. Será que o meu gerente do posto de saúde ou da atenção primária, ele precisa participar da reunião nossa? Precisa. Ele precisa entender os problemas, ter a nossa visão. Então, a gente vê de visão, a gente precisa conseguir o idoso que está indo naquele posto, o que ele precisa, né? Interessante, eu acho que devia ser 1 e pouco da tarde, aqui no Nordeste é muito quente, né? Muito calor, e eu percebi
que dentro do posto estava uma calmaria, tudo silencioso, tudo bem tranquilo. Aí eu observei que tinha um portão e as pessoas estavam lá fora, no sol. Aí eu perguntei, por que eles não entram? Por que eles ficam lá fora? Disse, não, porque se eles entrarem vão ficar bagunçando, ficar conversando, fazendo barulho. Então é melhor ficarem na calçada, no sol. Eu disse, não pode. Então, assim, essa visão do ser humano, a falta de empatia, né? E também aquelas pessoas que estavam lá fora, eles tinham que gritar, que elas precisavam ser respeitadas. Aquilo é um atendimento desumano. Então, essa percepção que tem que ter, não só o profissional, mas o próprio idoso. Ele tem que lutar pelos seus direitos, porque senão ele não vai ser ouvido. Nós temos o Ministério Público para isso. Nós temos o Estatuto do Idoso, as leis para o idoso, muito bem feitas. O idoso tem que aprender a cobrar. Primeiramente, ler, ele tem que saber o direito que ele tem, porque se ele não se informa, ele tem que ler sobre isso e lutar por isso. Então, essa é a ideia da medicina integrativa. Ela busca a gente cada vez mais aprender as armas que possam facilitar o envelhecimento saudável. E digo mais, não só o envelhecimento saudável, mas o verdadeiro empoderamento da pessoa idosa. Repetir mais uma vez. Empoderamento da pessoa idosa. Se fala muito em empoderamento feminino, né? Porque o idoso ele precisa ter oportunidades para demonstrar o seu poder. E ele tem que entender o poder que está dentro dele. Ele tem poder, mas poder para quê, doutor? Ele tem poder de ser profissional, trabalhar, produzir, continuar produzindo e sendo um excelente profissional. Ele tem poder de se socializar, namorar, casar de novo, fazer sexo. Ele tem todo o poder que um adulto tem normal, ele continua tendo. Só que precisa ser respeitado e ele tem que conseguir enxergar que ele tem esse poder e a gente ajudá-lo para que ele exerça plenamente o poder que ele tem direito. Bom dia. Mas pode desligar ali. Já. Bom dia, Maria. Uhum. Tudo bem. Nossa senhora, tá fogo. João, seu microfone tá Que desligado. pariu. Eu Aí. acho que você foi desligar o dela e desligou o meu. Ah, então você me desculpa. Boicote não vale, Aline. Então, tentando retomar um pouquinho aqui, a gente estava falando sobre o empoderamento da pessoa idosa. E o que é esse empoderamento? A gente já está cansado de falar sobre questões que se relacionam pura e simplesmente à assistência ao idoso. O idoso precisa de cadeira de roda, precisa de bengala, ter o direito na fila respeitado, direito de estacionar. Isso aí são medidas assistenciais. São importantes? São. Mas eu preciso muito mais que isso. Eu preciso empoderar verdadeiramente o idoso. Eu preciso dar oportunidades de trabalho, mesmo trabalho com coisas que exijam muita potencialidade. Porque às vezes as pessoas dizem, olha, a minha empresa emprega idoso. Mas para quê? Para ensacar compras. Não, mas não é isso. Eu quero que você use o poder da mente dele, o poder que ele tem da capacitação. Se ele não está capacitado para nada, infelizmente vai ter que ser isso mesmo. Mas se ele é um idoso que era contador, que trabalhava com determinada profissão, ele continua tendo essa capacidade. E as empresas têm que acreditarem nisso. Hoje em dia não se aceita uma empresa que não tem esse compromisso social, dar oportunidades sociais, para que ele possa exercer o seu poder. Então, ele não quer só assistência. O idoso, ele não, eu gosto de brincar, o idoso, ele não precisa de fraldas, ele precisa de oportunidade para exercer o seu poder e brilhar. Ele pode brilhar muito, ele tem que brilhar até seu último dia de vida. E ele tem que acreditar nisso e se capacitar. Então, a gente está aqui numa roda de conversa justamente isso, traçando isso, para estar educando, para estar estimulando, para que vocês exerçam plenamente a capacidade de vocês. Nunca parem de sonhar. Ah, você já fez tudo, não tem que fazer nada mais, não tem que casar mais não. Tem sim, pode ter 100 anos. Se você deseja, você tem que casar sim. Você tem que ter propósitos, sonhos, porque é isso que mobiliza as pessoas. Qualidade de vida, né? Na verdade, o que se busca no final da história é a felicidade. Nós buscamos a felicidade. E a qualidade de vida ajuda muito. Então,
essa mensagem. Eu fico agora aberto para as perguntas de vocês, para estar discutindo e estar aprendendo com vocês. Por favor, manda de lá para cá. Poliana queria falar, Poliana? Bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão das empresas. Se hoje em dia existe algum incentivo, se fiscal, para as empresas contratarem pessoas acima de 60 anos. Que a gente vê, por exemplo, eu tenho caso com meu pai, tem 62, e ele tem muita dificuldade, assim, porque já foi barrado por causa da idade, sabe? E ele trabalhava como comprador, assim, tem muita experiência. Aí, realmente, eu vejo que ele tem muita dificuldade para encontrar por causa da idade. Agora, não sei se as empresas têm algum incentivo também, tem algum projeto em relação a isso, porque parece que depois dos 50 anos a pessoa pode ter a qualidade que for, que sempre é escolhida alguém mais jovem, né? Infelizmente. Nós estamos, em nosso estado, aqui no Rio Grande do Norte, nós já temos leis, né, que solicitam, né, orientam as empresas a ter uma cota para o idoso. O que a gente tem percebido é que, infelizmente, eles não têm usado em suas funções hierárquicas boas. Tem sido em situações mais inferiores, mas já é um início que a gente, através da educação, da conscientização, que a gente vai mostrando que aquele idoso, ele não tem a mesma capacidade, a forma dele trabalhar não é igual ao de um jovem de 25, 30 anos. Ele tem uma outra forma de abordar. Só que ele continua produzindo da forma dele. O que existe muitas vezes é que as empresas, elas ficam tentando, elas querem encaixar o idoso para fazer o mesmo trabalho de um jovem, onde a visão não é a mesma, a forma de abordagem é diferente. E a experiência daquele idoso faz toda a diferença. Então, eu não sei, vai depender do seu estado, das políticas, e você precisa buscar, como sociedade, buscar seus vereadores, seus deputados, para que eles lutem por isso, né, na área pública, para que desenvolvam essas estratégias. Porque é justamente isso, são estratégias de oportunização, de oportunidades ao idoso. Porque a questão do trabalho, ele é fundamental para o idoso. Porque tanto o idoso, ele vai trabalhar a mente dele, a psicomotricidade, vai trabalhar a mente, vai estar se desafiando por estar trabalhando, ele vai se sentir produtivo, ele vai ganhar dinheiro, se ele for rico, ele faz um voluntariado, ele vai continuar se sentindo útil, tá? Ele vai contribuir com impostos para a cidade vai ganhar também, ele vai adoecer menos, o sistema de saúde vai gastar menos com ele, ele Eu quero falar, gente. vai te dar menos casa. Aline, eu estou aqui com a mão levantada, viu? Certo, dona Vilma, só um minuto, tá? Então, de oportunidade de emprego é fundamental. Há uma ideia de desenvolver um selo. Então, existe hoje a ideia de cada cidade desenvolver um selo de amigo do idoso, cidade amiga do idoso. São Paulo já tem esse selo. Então, ela precisa preencher alguns critérios. Vamos levar para Belo Horizonte, né, Aline? Seria bom. Seria bom a ser uma amigo lei do idoso. federal também, né? De Também, incentivo né, você fiscal, quem sabe? O incentivo fiscal é uma coisa que também precisa ser visto. Mas, para isso, os gestores, eles entendem muito de pressão política. A pressão política, ela é muito decorrente da mobilização da sociedade. É isso que a gente está fazendo aqui, está colocando uma brasinha para essa fogueira ir pegando. Sim. Eles entendem, eles são movidos, são cozidos a partir do fogo da gente. É essa mobilização que a gente vai, essa necessidade do povo que tem que chegar ao ouvido dos gestores. Sim. Mas, infelizmente, né, João, é uma política, Poliana, municipal, né? Essa é uma política ou estadual ou municipal. E como Poliana falou, né, João, tinha que ter uma coisa, assim, federal, né? De incentivo a todos os lugares, né? E, infelizmente, isso a gente não tem, né, João?
nós temos o Pacto Nacional, tem uma cartilha Sim. do governo federal, um Pacto Nacional que justamente está alinhada com a Agenda 2020-2030, que é uma agenda internacional que estabelece que as sociedades do mundo inteiro, todos os países, têm que desenvolver estratégias que possam fomentar, que possam auxiliar no envelhecimento saudável da população. Então já existe isso no papel. Sim. Falta a vontade política, falta o povo pressionar seus políticos a que isso seja respeitado. Exatamente, né? Isso mesmo. Dona Lisete está com a mão levantada. Dona Lisete, Isso, bom dia, gente, bom dia a todos. bom dia. Maravilhosa essa explanação. Minha primeira palavra é de gratidão. Eu não tinha ouvido falar em medicina integrativa, mas é uma coisa que sempre passou na minha cabeça desde que eu sou jovem. Eu nunca me tratei na medicina tradicional, só na homeopatia. Fico muito feliz de saber que já tem um movimento para a gente agir nessa medicina integrativa. Tá? Então, a minha palavra é de agradecimento. Obrigado. Obrigada, Lisete. Dona Vilma, gostaria de falar? Seu microfone está fechado. Bom, eu queria algumas questões, não só para o doutor João, mas para nós também, os idosos. Veja bem, a questão do empoderamento passa pelo autoempoderamento. Muitas vezes nós estamos nos desvalorizando no nível interno, e com isso a família desvaloriza e a sociedade. Eu tenho muito medo da criação de selo para isso, selo para aquilo, a cota dos negros, a cota dos indígenas. Eu acho que quanto mais a gente fizer parte homogeneamente de um todo, nós estamos no campo. Não sei se esse isolamento em grupos A, B ou C para o governo dar devida atenção é o mais certo. E não sei se eu entendi bem, quando o doutor João fala em medicina integrativa, ele fala na integração dos vários campos, né, da ciência, e não, que não tem a ver, na minha opinião, se é medicina alopática, se é homeopática. Eu estou certa, doutor João? E quero chamar a atenção para outra coisa. O idoso vai procurar emprego, eles falam assim, quanto eu ganhar? Qualquer coisa está boa, eu quero só mesmo a atividade. Não, não tem que qualquer coisa está boa, não. O dia que tiver audácia, eu sou uma ex-pedagoga aposentada, de me falar um negócio que era só R$ 300, é só para eu passar o tempo. Eu falei, para passar o tempo, R$ 300, eu passo o tempo em casa que eu me pago muito mais que 300. Vou fazer coisa que quero. Muitas vezes, as meninas aí, a Aline está sorrindo, eu me auto-impondero mesmo, as pessoas me impõem. Tá certo? Obrigada, viu, professor? Suas explicações foram muito boas, muito agradecida, viu? Doutor João, eu acho que congelou. Congelou a tela? Parece que sim, Aline. Parece que sim, parece que congelou. Ô, Érica, será que a gente manda não sei se ele tá... Deixa eu mandar mensagem para ele aqui, peraí. Ele deve talvez já cair. Isso. Vilma, eu concordo muito com você, viu? Vamos esperar, né, o doutor João falar, mas é isso mesmo, não tem que se desvalorizar, né? E é claro que às vezes o idoso ele traz uma experiência muito maior do que um jovem, então em algumas funções ele vai contribuir até mais, né? No caso do pai da Poliana, por exemplo, ele pode fazer uma consultoria na área, né? Então, assim, é muito importante, né, a sua fala, Vilma, muito obrigada. Acho que ele caiu, né, Érica? Ô, Aline, Voltou aí, ó. Aline, Desculpa, ela estava falando e caiu aqui meu sinal. Caiu. Tive que mudar para o celular aqui. Aline, Sim. Oi, Valmir. só um pedacinho aqui da conversa.
É o seguinte, infelizmente, eu estava ouvindo o doutor João falar. Parabéns, doutor João, viu? Foi muito instrutivo. E, infelizmente, aqui em Belo Horizonte, você passou dos 40 anos, você não consegue mais você competir com as pessoas mais jovens para poder trabalhar. Infelizmente, só através de concurso que a pessoa mais de idade aqui consegue alguma coisa, sabe? Infelizmente, tem que mudar essa como é que diz assim, Essa política, né, essa Valmir? política aqui de Belo Horizonte e Minas Gerais também, porque nós somos a terceira, né, capital aqui do país, então é uma coisa assim que parece que é coisa já ultrapassada, mas tem muito idoso aí que tem muito mais bagagem, né, de conhecimento do que um Isso. jovem, e eles desprezam isso, infelizmente, né? Queria deixar claro isso aqui, viu? Obrigada, Essa, Mara, Valmir. É a diversidade etária que se Sim. luta hoje, né? A diversidade etária, o respeito às diferenças etárias. Capacidade não está diretamente ligado à idade. Não. É conhecimento mais práticas. Isso. Aí, doutor João, eu não sei se o senhor, né, a Vilma Eu falou por perdi, último, a Vilma. eu Vilma, perdi um pouco. você quer, Vilma, dar Se uma puder resumir pincelada um para a pouquinho, Vilma. gente? Doutor João, então, muito obrigada, viu, Aline? Nós temos muito gentil, como sempre. Eu sou antiga freguesa da UNA, viu, doutora? Por isso que eu tenho essas liberdades com as professoras. Bom, o que eu digo é o seguinte, que eu acho que nós, os idosos, devemos nos autoponderar primeiro, nos autoponderar primeiro, porque muitas vezes um idoso, cheio de capacidade, chega no lugar, não, então o senhor está candidato nessa vaga, como é que é a sua pretensão? Tá? Não, qualquer coisinha que me pagar tá bom, eu não sei o quê e tal, tal. E estava contando para elas que outro dia uma pessoa, sou pedagoga, aposentada, uma pessoa aqui do prédio, que eu até gosto muito, me oferecendo uma atividade por R$ 300 por mês, era muito boa, era só eu fazer uma coisinha. Eu falei, ó, por R$ 300 eu faço muito coisona ali para ver. Eu leio livros, eu vejo filmes, eu participo de trabalhos, de debates, eu vou na UNA, eu vou em tudo, tá sentindo, então R$ 300 para mim é muito pouco. A pessoa como eu fosse metida do século, querendo ser a rainha, mas eu acho que nós temos que valorizar. E tem notícia lá, a cota para índio, cota para branco, cota para velho, branco, cor de rosa, azul, que nós poderíamos ficar criando deles, segmentos separados, e aí não entramos numa política mais global, a de respeito, a de contribuição, como todo. Olha, eu não dei conta de reproduzir, não, eu não sei repetir fala. Não, e o terceiro, a Vilma, né, havia falado, doutor João, da medicina integrativa, que ela entende como medicina que ela engloba várias áreas, né, e é um pouco diferente, eu gostaria que o doutor João esclarecesse, né, ela entende, doutor João, que a medicina integrativa, ela tem ali várias áreas, tem endócrino, a neuro, otorrino, e é uma integração de áreas da medicina. Não sei se consegui traduzir, Vilma, o que você perguntou. Não, aí no caso, é a chamada interdisciplinaridade. Porque a medicina ela já se propõe a ser de forma interdisciplinar. Então, o clínico geral, ele troca informações com o seu endócrino, com o seu cardiologista. Isso deveria acontecer. Infelizmente, isso não acontece na prática, de forma corriqueira. Principalmente, por exemplo, se você tem o seu geriatra, ele não troca muita figurinha com o seu cardiologista, etc. Isso deveria ter. Mas a medicina integrativa é a conjunção, é a soma da medicina convencional, da atual que existe, com a medicina alternativa. E mais ainda, também, o conhecimento do próprio idoso sobre a sua saúde. É as três coisas. Então, você usa tanto as práticas convencionais, que você já conhece, com as práticas chamadas alternativas e complementares. É você usar tudo. A integrativa é a integração geral de todas as armas que eu posso usar para o bem-estar do meu idoso.
Isso. E a outra questão que Vilma traz, doutor João, é que ela discorda um pouco por exemplo, uma cidade amiga do idoso. Isso é uma particularidade que está tirando esse idoso do todo. Então, ela discorda de cotas, discorda de selos. Por quê? Porque ela acha que não é como se tirasse o idoso e o idoso não fizesse parte daquela sociedade. Entende? Então, esse foi um outro comentário dela também. É uma reflexão, né? Uma coisa que toda a sociedade tem discutido isso. Isso tem que ser levado para a pauta de discussão. Nós pretendemos aqui, na nossa Assembleia Legislativa, abrir uma audiência pública, e vocês poderiam fazer isso, para tentar justamente refletir sobre como é que tem sido a obediência ao Estatuto do Idoso em nosso Estado. Então, estou levando essa discussão, vou apresentar lá a nossa parte, e vamos discutir com o Ministério Público, com a sociedade geral, com os próprios idosos, por que não conseguem cumprir o Estatuto do Idoso? O que está faltando? Né? Então, é isso que a gente tem que estar brigando, porque se a gente for esperar que eles cumpram, eles não vão cumprir nunca. E a outra questão que ela traz, né, Vilma, é do idoso se desvalorizar também. Né? Dele, por exemplo, tem uma profissão ali cujo trabalho ele gera R$1.000 de renda. O idoso, não pode ser, né? R$300 tá bom, qualquer coisinha tá boa. E isso é ruim porque acaba desvalorizando mesmo a terceira idade. A área da gerontologia, ali, do cuidado do idoso fica desvalorizada. Né? Por quê? Porque ele não se coloca no lugar da experiência, da expertise na área. Né? Então ela acha muito ruim também, né, Vilma? Sim, é isso mesmo. Concordo. Muito obrigada, viu? Passa muito por isso, a autoconfiança dele. Precisa estar confiante que ele tem esse poder, ele tem algo valioso nas mãos. Precisa se valorizar. É porque essa cultura ela tem que mudar também, não só do idoso, mas tem que trabalhar com a filha dela, com a neta, com a bisneta, porque isso é uma formação, é uma questão cultural. Então, ela que acho que é pedagoga, né? As escolas têm que ter um trabalho muito grande na educação, tem que refazer esses currículos, tem que ter uma nova forma de enxergar o envelhecimento. Exatamente. Vilma, tá com a mão levantada ainda, Vilma? Não, eu tenho muita preocupação, e olha que eu me sinto orgulhosa disso, mas a educação, tudo tem que ser na educação, na educação, na educação. A educação, no sentido amplo da palavra, ela começa em casa. Do momento que você nasce, do momento que você está na barriga de sua mãe, você já está sendo educado. Seu pai está conversando com você, sua mãe está conversando, o povo está satisfeito ou triste com a gravidez. Então, a educação é um processo de vida inteira. E não pode falar que educação é só da escola. É também da escola. Mas a formação é de vida inteira. Com certeza. Cida, você gostaria de falar, Cida? Eu sou a mais velha do grupo. Eu sou, como diz ali, na octogenária. Bom dia. A nossa idosa octogenária, doutor João, a Vilma. Posso falar? Claro, sim. Então, bom dia. Bom dia, falo aqui da Zona Norte de São Paulo, capital. Complementando o que o doutor João já vinha falando antes, agora reforçou. Se a gente se apropriar do que já tem no nosso Estatuto de Idoso, que esse ano está completando 20 anos, né, de existência como lei, e todo o conteúdo que tem no Estatuto não estivesse só no papel, né, eu queria tomar liberdade de chamar a atenção no capítulo 5, tem o artigo 22, doutor João, que seria bacana o senhor levar lá para a câmera, né? Sim, ótimo. Ele diz assim: nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo do envelhecimento, ao respeito, à valorização do idoso, de forma a eliminar preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. Ou seja, há 20 anos, imagina, 2 décadas já se passaram, isso aqui já deveria ser matéria de currículo escolar desde os pequenininhos até a formação universitária, e para a população do modo geral, para diminuir o preconceito, que
que a gente está falando aqui, preconceito na área do campo do trabalho, né, das oportunidades, o respeito para diminuir o preconceito do idadismo, que é uma coisa que está muito atualmente em moda, se chamar atenção, porque os preconceitos que a pessoa idosa enfrenta no dia a dia, né, que fere, que machuca, que para muitas pessoas causa uma tristeza profunda, que leva esse desmerecimento, esse preconceito leva a dores que são incalculáveis, né? Para cada pessoa que já recebeu de um familiar, de uma pessoa, de um modo geral na rua, em qualquer tipo de relacionamento, é muito duro, muito difícil, né? Então, o que a gente teria que estar como população trabalhando? Nós vamos trabalhar que a área da educação do nosso país execute o que está no artigo 22 do Estatuto de Idoso. Vamos todo mundo lembrar disso? E quem puder, comece a se apropriar do conteúdo que tem nesse estatuto. Cada uma das pessoas idosas que estão aqui seja um multiplicador no seu entorno, na sua família, né? Não é se tornar uma pessoa chata, inconveniente, ao contrário. A gente poder, com o nosso conhecimento, com a nossa bagagem de vida, transmitir para as outras pessoas uma luz, né? Educando para envelhecimento. E que a gente cobre. Doutor João, por favor, comece aí de cima. Ajude. Fiquei muito feliz em saber que o senhor pratica a medicina integrativa, eu já me trato aqui em São Paulo com ela. E realmente admiro demais, né? Eu acho que o futuro da medicina teria que ser esse, né? Se ver o ser como um ser integral. Ele não é só um fígado, ele não é só um sistema circulatório, ele é um conjunto, né? Tem que ser olhado como tal, né? Como o todo, né? E a cabeça principalmente. Então, doutor, desculpe assim, essa brecha, mas assim, complementando o que os colegas já falaram e o senhor mesmo trouxe para a nossa consciência, não é? A importância da gente diminuir o preconceito. Ele vem com a educação. Se a gente pegar a criança pequenininha, que vai ter uma facilidade de entender, né? E de que todos nós, a partir do momento que nascemos, já estamos no processo do caminho que vai levar ao envelhecimento, cada um, como o senhor falou, numa etapa, né, dessa jornada, mas educando a gente pode transformar. Se não vier educação, vai ser muito difícil, né? Vamos continuar com sofrimento, sendo vítimas do preconceito, e isso em qualquer classe social. E, claro, nas pessoas com menos conhecimento, pior, né? Porque as pessoas, muitas vezes, não fazem nem tanto por maldade, mas tem no pensamento algumas frases que ouviram de pequenos e não fizeram raciocínio, para dizer assim, nossa, isso é ridículo, eu estou falando uma coisa que está ofendendo a pessoa idosa e eu nem sei, né? Então, prestar mais atenção no que a gente fala, aquilo que a gente dirige para uma pessoa idosa, e assim, se apropriar daquilo que já é lei, né? É claro, conseguir ter cotas para que, se de fato dê oportunidade para a pessoa que já tem uma boa bagagem, dividir a sua experiência numa empresa, é fundamental, porque a longevidade é um fato. Nós agora temos quantas pessoas, né, vivendo muitas décadas, e que elas tenham realmente prazer de estar vivendo, né? Não se sentindo lá jogado num canto. Desculpe, viu? Eu falo que eu já fui presidente do Conselho Municipal de Idoso aqui da capital, e eu queria muito ver isso disseminado. Vamos falar sobre o artigo 22 do Estatuto de Idoso, e, claro, todo o conteúdo do Estatuto, porque é uma lei maravilhosa, só que ela precisa ser executada. Ter no papel, para a gente mostrar para os organismos exteriores, isso daí é um fingimento, né? A gente precisa fazer valer o Estatuto de Idoso. Obrigada. Obrigado também. Obrigada, Cida. Eu só queria, né, fazer um comentário, né, sobre o que a Cida falou. Assim, hoje nos currículos, Cida, assim, já existe, né, a formação da saúde do idoso, nos currículos dos cursos da área da saúde, mas eu concordo com você que é pouco, né, doutor João? Eu dou aula de saúde do idoso, né, na universidade que eu trabalho, e eu vejo que é muito pouco, assim, falar, né, das particularidades do idoso em uma disciplina é muito pouco ainda, né? E eu concordo com você, viu, Cida? Muito obrigada. Maria Leonita queria falar, Maria?
Sim, bom dia para todos. Eu sou a Anitta e fiquei muito feliz porque ouvi aquilo que eu já mencionei para vocês aí várias vezes. Primeiro, quando eu fiquei sozinha, eu falei, bem, eu tenho que procurar a minha independência, aprender a ser independente. Aí depois eu pensei, falei assim, gente, para mim ser independente, eu preciso de quê? Aí fui pensando, eu preciso ter uma saúde mental boa. Eu preciso de ter uma saúde espiritual, uma saúde emocional, uma saúde física e agora inserir a saúde alimentar também e uma saúde financeira. E depois, com o curso de direito aí, eu descobri também que eu tenho que ter autonomia. E tudo isso o doutor falou aí, e eu estou seguindo à risca, e estou sentindo muito bem. Tenho 67 anos e ponho essas 6 saúdes em prática para mim conseguir a minha independência e a minha autonomia. Espero que esteja no caminho certo, porque é o que eu posso fazer. E também outra coisa, assim, a respeito da equipe, sobre o idoso. Todas as vezes que a gente vai num consultório ou em algum lugar, não adianta. Estão me ouvindo? Sim, Maria. Não adianta a gente fazer pergunta. Eles sempre acham que não há necessidade de nos responder às perguntas. Quando você pergunta, questiona como que é isso, aí eles fazem aquele por vontade de responder. Depois que você pergunta de novo, eles respondem assim, mas a senhora não entendeu. Um dia eu falei, como assim eu não entendi? Será que eu já estou com Alzheimer? Onde é que uma menina de 19 anos vira para você que você não entendeu, que tem que esperar até tal hora? Ou ela que não explicou para a gente. Então, isso me irritou bastante e eles acham que não vale a pena dialogar com o leigo, que somos nós, que nós não entendemos a linguagem científica. Isso já aconteceu comigo e me constrangeu bastante, mas eu estou feliz em cuidar das minhas 6 saúdes, a minha independência e a minha autonomia, que a advogada Ana Paula me ensinou, foi ótimo. Muito obrigada e bom dia. Bom, parabéns. Isso. Lisete, gostaria de falar, Lisete? Ainda tem algum tempinho? Sim, pode falar. Não, então, eu queria concordar com o que a Vilma falou, né, de que, em primeiro lugar, a gente tem que começar da gente o movimento, a gente que tem que se empoderar. Eu não sei falar com tanto conhecimento, não conheço nada do Estatuto do Idoso, mas eu sei falar com entusiasmo, né? Se a gente não acredita na gente, não é o outro que vai acreditar. Eu lembro que quando eu quero fazer alguma coisa, eu não penso e se. Eu vou lá e já vou. Eu comecei a trabalhar como corretora de imóveis, numa imobiliária com 61 anos. Eu mandei o currículo, eles conversaram comigo, olha, eu só tenho para ser recepcionista. E naquele momento eu precisava aceitar. Eu tinha um currículo bom, eu trabalhei numa multinacional, então vamos fazer experiência como recepcionista. Não, disseram que eu não podia ser corretora porque eu não tinha carro, não dirijo, eu tenho baixa visão, então eu tive algumas dificuldades no mercado, né? Mas trabalhando lá, logo eles me passaram para o setor administrativo, depois eles falaram que eu podia ser corretora, porque eu tinha perfil, eu tinha um bom diálogo entre clientes e proprietários, e acabei sendo corretora, mesmo sem ter carro, e depois, com 66, fiz uma entrevista numa outra imobiliária,
que eles também queriam me contratar. Então, se a gente não acredita que a gente pode, tem dificuldade? Tem. Eu enfrentei muitas, inclusive por conta da baixa visão. Mas a gente tem que reconhecer o nosso valor e mostrar para frente e acreditar que é possível sim. Tá? Então, é isso que eu queria deixar, assim, como mensagem, que a gente é possível, a gente acredita na gente e a gente consegue se colocar. Muito legal. Parabéns, Lisete. Parabéns. Parabéns. Parabéns, É isso mesmo, Lisete. ir quebrando os paradigmas e abrindo portas. Você abriu portas para outras pessoas. A sociedade ela não está acostumada com isso. Então, e eu acho assim, que a gente também tem que estar aberta para o que a vida, né? Você tem que estar aberta para o novo, né? E boa vontade, gente. Além de conhecimento e uma língua, o que eu sempre falei para os meus filhos é boa vontade. Não é aquela coisa assim, eu não fui contratada para isso, não é do meu departamento, passar para frente. Não, está na tua mão, o que eu posso fazer com isso? Boa vontade é fundamental, que eu até indico para os jovens, né, que ainda vão começar uma carreira. Muito bem. Muito bom, Lisete. Maria do Socorro, gostaria de falar? Sim, eu gostaria de perguntar sobre as práticas integrativas e a saúde, né? Porque vamos nos planos de saúde, né? A gente vai a um clínico, a gente tem algum problema tipo emocional, que é hoje o boom, né, da terceira idade, e o clínico já vai encaminhar para um psiquiatra para fazer uma psicoterapia, que eu acho necessário, né? Não desmerecendo nenhum quadro. E eu nunca vi, por exemplo, um médico no convênio falar, olha, vai praticar meditação, yoga, reiki, algum integrativo. E quando a gente sai em busca dessa medicina integrativa, em muitos lugares que eu passei, a preocupação é reunir um bando de idosos para, não sei, sabe quando um professor entra numa sala de aula sem planejamento? Eu entro e, à medida que eu vejo desenrolar, eu faço alguma coisa, vamos bater palma, vamos levantar. Tudo é válido. Eu acho assim, a medicina integrativa veio, eu acho que para ficar. O SUS precisa, sim, ter uma preocupação maior com a formação e disponibilizar informação para quem tem interesse, que não é necessário, por exemplo, um encaminhamento médico para fazer uma dança circular, né? Então, eu acho que tem muita coisa onde nós não sabemos que existe, nem para que serve, e o que é pior, onde encontrar. E quando encontra, qual a formação desse profissional que vem? Se ele não está lá só para sair, por exemplo, daquela sala de vacina. Hoje tem muita criança, ao invés de dar vacina, eu vou colocar os idosos lá e ficar batendo palma. Isso eu já participei e me magoa, né? E me preocupa muito pela falta de opção. E muita gente continua nessa situação por falta de opção. É isso. Vai ter uma formação, vai ter uma supervisão, médicos vão ter essa preocupação de, pelo menos, conhecer um pouquinho. Falei muito, né, doutor? Não, falou bem. A prática integrativa ela já é aceita pelo SUS. Os planos de saúde, aos poucos, vão sendo adotados. Qual é a dificuldade que existe? Infelizmente, o médico ele é formado para a medicina curativa. Então, esse conhecimento, ele não domina, ele se sente desafiado, ele se sente desconfortável quando você fala sobre isso. Então, assim, e algum colega que aceite, ele acha que é charlatão, já logo chamado de charlatão.
Então, existe um preconceito muito grande, uma ignorância muito grande. Então, ele não se desafia a conhecer aquilo, como eu me desafiei. Eu fui me submeter a práticas integrativas. Quando você falou aí, medicina integrativa, a medicina integrativa é o conceito mais amplo daquele médico ou daquele grupo de assistência que procura utilizar os conhecimentos da medicina convencional com a medicina tradicional chinesa, onde as práticas integrativas estão contextualizadas. Então, a medicina integrativa ela engloba tudo, a parte convencional e essa não convencional. Então, eu procurei conhecer. Agora, interessante que você tem que observar é que essas pessoas que fazem essas práticas integrativas, elas têm que passar por um processo de preparação, uma qualificação, uma capacitação. Elas têm que ser capacitadas. Nós temos aqui em nosso estado, na UFRN, na Universidade Federal, nós temos um grupo que foi de uma professora, que inclusive é enfermeira, Aline, Ana Tânia Sampaio, que desenvolveu esse conhecimento, levou para a universidade, transformou numa disciplina e abriu um serviço. Então, você tem uma coisa referenciada pela universidade. Então, eu estive lá e passei pela experiência. Eu procuro conhecer todas as ferramentas que eu me abro para utilizar no meu paciente, eu preciso conhecer, sentir na pele, como se diz. E fui lá conhecer. Tem uma questão que vocês precisam avaliar, porque cada um de nós tem a sua espiritualidade. Tá? As práticas integrativas, elas têm uma origem muito fundamentada no hinduísmo. Então, usa mantra, usa aquelas mandalas. Então, usa uma série de coisas que fazem parte de rituais do hinduísmo. Então, eles têm deuses diferentes. Entretanto, as práticas integrativas atuais, elas estão tentando se afastar desse conceito, porque sabe que a sociedade ela não aceita. Você tem a sua religião católica, evangélica, então você não se identifica, se sente desconfortável. E eu comecei a estudar para falar sobre isso e eu percebi que eles usam termos e rituais que vão contra o meu entendimento de religião. Então, é importante que você tenha esse conhecimento. Se você afastar esse questionamento, essa questão, aquelas práticas provocam um bem-estar muito grande. Um escalda-pés, uma massoterapia, uma yoga, tanta coisa bacana, né? Então, você vê que tem muita coisa que provoca o bem-estar, o seu equilíbrio. O ser humano ele busca estar em equilíbrio entre corpo e mente. Então, essas ferramentas, elas são válidas. Eu só acho válido também dizer para o meu paciente que existe um fundo de espiritualidade, de religião, e a base é o hinduísmo, que é uma mistura de religiões da Índia. Então, assim, tem uma coisa muito forte, uma influência de religião, mas que mesmo assim, eu acho válido para utilizar nos pacientes que aceitam, que se sentem bem com isso. Então, você vai ver isso, que a implementação fica difícil. Entendi. Porque o método que é convencional, né, o que move o conhecimento na medicina é interesse financeiro. Qualquer conhecimento que você quiser gerar, qualquer pesquisa que eu queira fazer de bem-estar da sociedade, mas que isso não gere a formação de um comprimido ou de uma cirurgia que eu possa vender, eu preciso engarrafar esse conhecimento. Se ele não pode ser engarrafado, ele não é de interesse. O governo federal ele não dá um centavo. Ele não tem um compromisso real, realmente, em formar conhecimento para a saúde e bem-estar da população. Ele não faz isso. Quem faz é a indústria. Os medicamentos que a senhora tem, que dispõe, foi a indústria que quis vender aquilo. São eles que formam o conhecimento. Então, quando você sai de uma coisa que não possa se engarrafar para vender, eles não financiam. Eles querem um retorno financeiro. Eles são empresários. E é esse o desafio. A medicina integrativa ela busca o diálogo entre diferentes e a própria sociedade, a gente descobrir caminhos que serão estratégias para o envelhecimento saudável da população. E essa construção ela é contínua, ela está começando, mas vai estar desenvolvendo sempre. E a gente está abrindo caminhos para as pessoas que nasceram hoje e que vão envelhecer um dia. Muito obrigada. Obrigada, doutor João. Mônica, gostaria de falar, Mônica? Muito bom, o senhor falou aí.
Berenice, só um minuto, Sim. Berenice. Mônica, gostaria de falar, Mônica? Sim, sim. Está aberto meu microfone, tá, né? É o Tá seguinte, certo. reportando, né, todas as falas aí das colegas, e inclusive da Cida, quando fala na educação, né? Como que a gente trabalha essa questão do respeito, né, do envelhecimento da comunidade que a gente vive até nas nossas casas, né, nossos avós. É importante, assim, durante a minha vida, foi por um bom período, eu trabalhei em escola, e esse tema eu sempre foquei, né, porque sempre achei muito interessante a forma como os mais novos tratam os idosos. Sempre achei assim muito desrespeitoso, muito triste. Até os filhos com as mães não chegava nem a ser os pais. E nesse período que eu me aposentei, né, não quis trabalhar mais, porque eu trabalhei desde 14 anos até os 54, já tinha mais de 30 anos de trabalho. Resolvi me aposentar, fui para o interior maravilhoso, igual Diamantina, me senti muito bem lá, super um local que te acolhe, que tem música, maravilhoso, quem conhece sabe. Aí, eu reportando agora a Cida, a vida inteira você tem que trabalhar com isso. Hoje eu trabalho de catequista, trabalho não, eu sigo a minha comunidade e já estive com os pequenos até agora na Crisma, né, que são adolescentes, que são exatamente esses, né, que mais negam a velhice, negam os pais, negam os avós, né? Então, esses a gente trabalha muito com eles nesse sentido. Na Igreja Católica não se fala que no catecismo a gente teria que fazer, mas nós fazemos. Eu trabalho com mais duas pessoas e nós fazemos esse trabalho intercalando ao que é pedido, né? Então, é muito importante isso, que a gente trabalhe com os meninos, mostram para eles a trajetória da vida que está seguindo, né? Fazíamos também visita aos asilos. Aquilo, não que eu seja contra, porque, inclusive, minha irmã, que hoje está com 77, ela está com Alzheimer, ela teve Alzheimer nova, com 70 anos começou. E esse final de semana eu fiquei com ela e meu sobrinho, né, que eles são dois homens, estão com dificuldades de mantê-la na casa dela, até com os cuidadores, né? Aí eles falaram, eles têm muita preocupação comigo, porque eu falo muito a respeito dessa questão, né, de cuidar dos idosos. Aí eles tentando me convencer que é melhor ela ir para uma casa de repouso. Me mostrou a melhor casa, né? Eu falei, não, tudo bem, eu não posso cuidar da minha irmã, porque a minha mãe, ela não foi para a casa de repouso porque eu não deixei, mas eu tinha condição de cuidar dela. Eu tinha 20 anos menos que hoje eu tenho, né? E eu pus ela morando pertinho de mim, separado, porque ela nunca gostou de morar conosco, né? Pertinho de mim, eu cuidava e eu via ela todos os dias, as cuidadoras cuidavam. Agora, com a minha irmã, não posso fazer isso, mas eu também já estou idosa, que eu estou com 69 anos, e o pouco que eu faço não é o suficiente. Aí eles me mostraram, né? Eu falei, não, mas a minha irmã está só com aquela perda de memória recente. Aí eu já falei com a minha mãe que ela vai ficar um tempo no resort. Eu falei, tudo bem, gente, eu não posso falar com vocês que não façam isso, porque eu não posso dar para ela o necessário. Mas é isso, né? Retornando à fala das minhas colegas, é isso mesmo. E à medida que a gente pode falar com os netos, né, com as pessoas que a gente tem mais contato, que são jovens, o respeito que precisam ter, até na hora de ensinar, né, as coisas. Mas tem que tentar. Eu já ensinei,
né? Porque é assim que eles falam. Eu sempre tive, logo que surgiu a internet, eu ainda trabalhava, então eu tenho facilidade na internet. Mas tem algumas coisas que eu não tenho. Aí, antes de eu entrar no curso da informática da UNA, aí eu até pedi aos meus filhos, mãe, já te ensinei, você tem que tentar as coisas. Mas interessante, meu neto mais novo é aquele que tem mais vontade e paciência, né, em ensinar qualquer coisa. Então, é interessante, né? Nós, enquanto idosos, devemos fazer isso, ensinar aqueles que estão conosco o respeito que deve ter com os idosos, desde cedo. Inclusive aqueles que nós temos uma autoridade, né? No caso de ser professor, no caso de ser catequista, igual eu sou, falar com eles e mostrar a eles a realidade da vida, né? Eu acho que é por aí, e eu paro por aqui para deixar outros falarem. Muito obrigada. Está muito bom, viu, doutor João, a sua palestra? Excelente. A gente que agradece, Mônica. Doutor João, eu gostaria de saber, porque são 10h30 agora, nós ainda temos Cida e Berenice. A gente pode deixá-las falar ou a gente pode encerrar sim. agora? Pode sim, a gente encerra com elas. Tá certo, então. Obrigada, viu? Só queria comentar sobre Mônica, né? Para dar parabéns por essa postura dela, né? De estar semeando no coração daquelas crianças sobre envelhecimento saudável e sobre as questões relacionadas ao envelhecimento, o respeito pelo idoso. Muito bonito isso. E, com certeza, essa semente vai frutificar. Ela vai ter resposta disso um dia. Parabéns. Muito obrigada. Cida, pode falar, Cida. Só complementando as falas todas, essa rica coleção de falas que tivemos aqui hoje, iniciando por todo o ensinamento do Dr. João, é importante que cada um de nós lembremos que um dos ângulos do nosso envelhecimento saudável tem a ver com a nossa participação social, né? E uma das maneiras de participação social é fazer parte dos fóruns de direitos das pessoas idosas no seu município, no seu território, né? Aqui em São Paulo temos cerca de 30 e poucos fóruns municipais de idosos, isso em cada tipo de região, em cada localidade, né? Deveriam ser mais, deveria em cada bairro ter um fórum. Então, se na sua cidade, no seu território não tem, fundem um território, um fórum municipal, um fórum local, regional, de direitos da pessoa idosa, porque é através dessa participação social que a gente vai estar tendo diálogo com outros atores sociais do mesmo espaço, né? Vai dialogar com a UBS, vai dialogar com a educação com outros, né? É a sociedade que vai fazer a transformação. Se a gente ficar pensando só no poder dos políticos, isso a gente está bem sabendo que não é por esse caminho que a gente vai conquistar. E com a força, né, da vontade das pessoas, né, vamos conseguir ter uma pressão suficiente em cima daqueles que fazem a legislação do nosso país, né? Então, assim, vamos participar dos fóruns, é importante participar. E é uma das formas de participação social, né? O depoimento da Mônica foi muito rico, olha quanta coisa que ela já faz, onde está ao alcance dela fazer. Cada um de nós, no nosso raio de alcance, dentro da família, no bairro, na vizinhança, onde estivermos, nós podemos estar disseminando, né? Não impondo, mas disseminando um pouco dessa cultura de educação para o envelhecimento. Obrigada, gente. Isso mesmo, Cida. Influencers do bem. A todo momento. A gente que agradece, né? Assim, e também gostaria de agradecer, doutor João, assim, por trazer, né, uma discussão mesmo, né? Assim, eu acho que a gente precisa, né, como Cida falou, assim, onde não tem, né, conselho de idoso, a gente fundar, a gente buscar ali sobre as políticas mesmo, né? Eu só queria deixar assim, essa última pergunta aqui do Lucas, doutor João, aqui no chat, que ele está falando. Até que ponto podemos optar pelas práticas integrativas para as patologias psíquicas,
visto que os médicos hoje têm a preocupação do quadro piorar sem tratamento convencional. Aí eu gostaria de deixar essa pergunta com o senhor, e a Poliana também está falando sobre o avanço das pesquisas no Alzheimer, né? Obrigada, Poliana. As práticas integrativas, elas irão complementar. Se pela avaliação do psiquiatra ele acredita na necessidade do medicamento, então precisa ser feito o medicamento. O que não vai anular a prática integrativa associada. Ela vai auxiliar esse medicamento, muitas vezes dando um efeito muito melhor e causando bem-estar e reduzindo o tempo de recuperação desse paciente e aumentando o bem-estar. Certo, respondeu, Lucas. Então, doutor João, eu gostaria muito de agradecer ao senhor, né? A gente é 10h34 agora, em respeito, né, às agendas, assim, né, que nós fizemos com o doutor João. Ele está lá no Rio Grande do Norte, né, assim, e teve essa disponibilidade de estar conosco essa manhã, né? Gostaria de agradecer todo mundo de São Paulo também que participou conosco, né, e daqui de Minas também, muito obrigada, né? A gente vai finalizar, doutor João, e assim, eu quero deixar as portas abertas também, para quando o senhor quiser participar conosco, né? Nós temos esse grupo que, como a Érica falou, tem crescido muito, da Universidade Aberta à Pessoa Idosa, né? Os cursos têm ampliado muito, né? E é isso, né? Isso que a gente quer, que cada dia mais, né, as coisas se expandam para a gente cuidar melhor dos nossos idosos, né? E muito obrigada mesmo pela participação do senhor conosco aqui hoje. E obrigada a todos também. Agradeço a todos e parabéns também pelas participações. Aprendi muito com vocês. E esse aprendizado é contínuo. A gente está começando alguma coisa, né, que já vem acontecendo, que a gente possa desenvolver cada vez mais. Como o Cida falou, para que esses discursos transformem em práticas efetivas, para que o Estatuto do Idoso realmente seja plenamente implementado. Vamos continuar lutando por isso. Com certeza. Então, pessoal, a gente finaliza por aqui, né? Agradecendo a todos pela presença, né? E fica o convite para o senhor voltar, viu, doutor João, para falar conosco aqui sobre a área do envelhecimento. Muito obrigada, né? E um bom dia para todos. Érica, você gostaria de falar, Érica? Obrigada a todos. Eu gostaria de agradecer, né, assim, a presença aí do João, né, e das demais pessoas que também estiveram conosco, porque a proposta dele, né, acho que foi muito rica, né? Ele fez aí uma explanação inicial e abriu espaço para dúvidas, para perguntas, né? Então acho que abre esse espaço e permite que esse diálogo ele siga, né? Porque eu acho que é muito importante que a gente possa cada vez mais trazer orientações, trazer informações, mas especialmente ouvir vocês, entender das experiências de vocês, porque é sempre uma troca, né? Então, muito obrigada aqui pela presença do João e pela presença de todos vocês que abrilhantaram a nossa manhã aí gelada aqui em Belo Horizonte, né? Então, um ótimo dia para vocês. João, foi um prazer recebê-lo, e a Aline aí, parabéns também pela condução. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Érica. Bom dia, gente. Bom dia. Tchau, bom dia. Tchau para todos. Tchau. Bom dia!